Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade. É mais uma bênção luminosa nas nossas vidas. Nesta quinta-feira, é mais uma oportunidade neste mundo físico, oportunidade nas nossas jornadas, caminhadas, para estarmos aqui. Página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, mundo espiritual. Graças a Deus, se inscrevam aqui na página, ativem as notificações em todas e deixem o vosso like, também, se possível, deixem os vossos comentários para uma melhor harmonização e também para o YouTube mais depressa disponibilizarem todos estes conteúdos que penso que são de uma bem-valia. Então, aqui estamos para falarmos de 5 mitos espirituais. 5 mitos espirituais, 5 condições espirituais. Mas, primeiro que tudo, vamos aqui ler, como sempre, um trecho da Bíblia, Mensageiros do Castigo. Mensageiros do Castigo. Depois gritou com... Salve Deus! Mensageiros do Castigo. Depois gritou com voz forte aos meus ouvidos nestes termos: aproximai-vos, vós que guardais a cidade, cada um com o seu instrumento de destruição na mão. Eis que 6 homens avançaram da porta superior que dá para o norte. Cada um tinha na mão o seu instrumento de destruição. No meio deles havia um homem vestido de branco que tinha à sua cintura os apetrechos de escriba. Entraram e colocaram-se junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel tinha-se levantado dos querubins, que todos sabem o que são querubins, né? Sobre os quais se encontrava, e dirigiu-se para a entrada do templo. Então chamou o homem que estava vestido de branco e tinha à sua cintura os apetrechos de escriba. O Senhor disse-lhe: vai pela cidade, atravessa Jerusalém e marca uma cruz na fronte dos homens que gemem e se lamentam por causa das abominações que nela se praticam. E os outros ouviu dizer: ide pela cidade, atrás dele, e feri os seus habitantes, que o vosso olhar não poupe ninguém, nem tenha piedade. Velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, matai-os a todos e exterminai toda a gente. Mas não toqueis naqueles que foram marcados na fronte. Começai pelo meu santuário. E começaram então pelos velhos que estavam diante do templo. Depois disse-lhes: profanai o templo, enchei de mortos o vestíbulo e saí. Depois eles saíram e feriram os que estavam na cidade. Querubins. Todos sabem o que são querubins, não é? Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Então vamos com certeza meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos aqui mais um dia, não é? Aqui estamos nós mais um dia. Um dia que é um dia lindo, belo,
magnífico, porque quantos de ontem para hoje não deixaram este mundo físico? Quantos de ontem para hoje já acabaram as suas jornadas, caminhadas, das mais variadas formas, não é? Condições, situações que resumidamente, passaram ao mundo espiritual, onde é a melhor altura que nós temos é esta, enquanto estamos aqui, neste mundo físico, nos reajustando, pois é, nos reajustando um pouco mais, dentro das nossas capacitações, capacitações mediúnicas, capacitações físicas, capacitações de compreensão. Então, vamos falar aqui em alguns mitos, mitos espirituais, não é? Mitos espirituais, porque todos já ouviram falar, com certeza, não é? Cada um de vós desse lado sabe, conhece, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, inclusivamente até na classe dos médiuns, têm conhecimento, estou lembrando aqui de Chico Xavier e de André Luiz, não é? Mas vamos lá, a gente já lá chega, salve Deus. Todos vós tendes conhecimento, não é, de alguns mitos espirituais. Inclusive vocês já todos devem ter ouvido algum comentário sobre alguns deles. Então é para isso que nós aqui estamos, fazendo este pequeno serão, que aqui já é noite, já é tarde, para falarmos algum deles. Como sempre, aqui me encontro com todo o carinho, toda a amizade, toda a boa disposição, porque, graças a Deus, não é? Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, sua Mãe, Maria de Nazaré. Também agradecer aos nossos mentores, porque aqui não importa se é médium, se não é médium, todos nós temos direito, todos nós somos acompanhados, iluminados, protegidos por o nosso mentor espiritual, anjo da guarda, anjo protetor. Aqui não vale a pena nós dizer que é médium, tem mais capacitações, tem mais mérito do que outro ser qualquer. Não, todos nós temos as mesmas condições. Então, vamos falar sobre alguns mitos aqui. Falaremos aqui sobre mitos, não aqueles mitos no sentido de narrativas usadas pelos povos da antiguidade, não é? Para explicar fenómenos, muitas vezes fenómenos da natureza, pois é. A origem do mundo, de uma forma que eles poderiam inclusivamente compreender, de uma forma simbólica. Usaremos aqui o mito como um significado de uma crença, vamos lá, uma crença falsa, uma crença simplista, que muitas vezes é adotada por um grande número de pessoas, porque uma crença muitas vezes é uma crença sem fundamento. E isso é muito comum no meio espiritual, porque o meio espiritual nós estamos sempre
envolvidos no meio espiritual. Somos, a toda a hora, a todo momento, somos, de certa forma, somos tocados por o mundo espiritual. Não me perguntem a forma, porque isso já depende de cada um, não é? Isso já depende de cada um. O mundo espiritual. Então, como é que a gente vai ver esses mitos? Bom, por exemplo, nós ao desencarnar, lembraremos, não é? Lembraremos automaticamente de todas as nossas vidas anteriores, que poderão ser algumas, não é? Como eu já tenho dito, ainda ontem disse, nós já há 15 ou 20 milénios que nós andamos aqui. Nesses 15 ou 20 milénios já viemos muita vez, não é? Porque é muito tempo. O tempo que nós tivemos na erraticidade, nós não temos noção, não temos conta. Como também não temos das vidas anteriores, não é? Pois é. Mas normalmente há a condição de dizer que nós nos lembramos de todas as nossas vidas anteriores, onde na verdade não é assim, com essa simplicidade tão, não é nessa simplicidade, não é? Tão natural, não é assim uma condição tão simples, não é? Assim tão rápida como se pensa, traduz, às vezes até fala, não é? Porque pode levar muito tempo. E nós temos, por exemplo, um exemplo muito interessante no livro de Chico Xavier, no livro de Nosso Lar, que acho que já todos viram o filme, não é? No livro do Nosso Lar, Chico Xavier, de André Luiz, né? O mentor espiritual, usa as conversas para transmitir para o livro, por a psicografia de Chico Xavier, usa as conversas com um casal que havia acabado de passar, inclusivamente, por um tratamento na colónia Nosso Lar, que penso que já todos viram, sabem, não é? A colónia Nosso Lar. Isto para quê? Isto para lembrar de um período maior das suas vivências, de modo que esse casal estavam-se lembrando de 300 anos das suas caminhadas. Pois é, tiveram inclusivamente que passar por alguma terapia, né? Trabalho espiritual, terapia, para entender se estavam preparados para lidar com todas essas recordações e uma possível atualização nesses capítulos. No livro de cada um, claro, era um casal, mas estavam ali perante a sua individualidade. A sua individualidade é que estava ali. Eram um casal, mas eles estavam perante a sua individualidade. E nós nem sempre estamos prontos para saber ou perceber. Então, o que é que acontecia?
eles iriam sofrer uma atualização nesse capítulo, né, que parece também que a memória, a nossa memória completa, a memória completa no mundo espiritual é uma verdadeira conquista evolutiva, mas muitas vezes somente de espíritos, às vezes muito adiantados. Pois é. Então, nós, neste momento, seres físicos, chegarmos nesse nível evolutivo espiritual, nós poderemos almejar, querer, não é? Mas teremos sempre que tentar, não é? Teremos sempre que tentar chegar a esse nível evolutivo de lembrar de todas as nossas jornadas, mas com a certeza ainda não é uma verdadeira realidade para o espírito, e espíritos como nós, não é? Como nós, é uma conquista que virá com o próprio tempo. Temos mais, todos nós desencarnamos, não é? Nós desencarnamos porque nós fizemos o planejamento. Nós fizemos um planejamento do tal código de barras que eu costumo falar, código de validade, todos nós escolhemos as famílias, todos nós escolhemos a altura, todos nós escolhemos os relacionamentos, os amigos. Poderá parecer impossível, não é? Mas tudo isso acontece porque nós já antecipadamente nós já escolhemos. Ora, nós nessa forma também escolhemos a nossa partida, o nosso desencarne, né? E nós desencarnamos exatamente na hora e no tempo previsto, sem nenhuma exceção. Todos nós sabemos que temos, sim, um planejamento reencarnatório. Todos nós isso já sabemos, que temos um planejamento reencarnatório, onde traçamos rotas, caminhos, onde traçamos uma série de coisas, onde inclusivamente consta uma hora, um dia, uma hora aproximada, né? E uma forma de nós, da morte, de morrer, de morte prevista, do desencarne, do desenlace, da passagem do físico para o mundo espiritual. Esse planejamento que nós fizemos, planejamento reencarnatório, traz também os desafios que nós precisamos superar. As pessoas com as quais precisamos nos reajustar, as pessoas com as quais precisamos nos reaproximar, as lições que nós, na nossa individualidade, precisamos aprender e, inclusivamente, vivenciar. Porque nós teremos que passar por as nossas vivências, vós, poderemos não saber, poderemos não, mas já está tudo escrito. A família, o amigo, a amiga, o pai, a mãe, o filho, o caminho, o trajeto, se constrói lar, se não constrói lar, se vai ter filhos, se não vai ter filhos. Nós já está tudo escrito, tudo aquilo e que vamos vivenciar, porque nós temos que nos reaproximar até das nossas dívidas do passado. As nossas dívidas do passado
as nossas cobranças, dívidas do passado, é uma reaproximação do nosso cobrador connosco. Porque nós, por não saber amar, estamos-lhe devendo de vidas passadas. Estamos-lhe devendo, possivelmente até o matamos, a ele, a ela, em outras vidas, o atiramos para o mundo espiritual, do qual esse espírito hoje ainda se encontra urrando de ódio, de raiva e que quer ser pago. E ele tem toda a razão, tem todo o direito da sua cobrança. E Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e conhecimento, vai lhe conceder uma altura para esse reajuste e esse pagamento. Claro que o pagamento não será superior à dívida. Não, se nós pedirmos 100, teremos que pagar 100, mais os juros, não é? Pronto. Mas se pedir 1000, paga os 1000 mais os juros. Tudo é um acordo. Então, no mundo espiritual, não passa de outra forma também. Nós aqui nos encontramos para tudo isso, para nos reaproximarmos. Precisamos tirar essas lições que precisamos aprender na nossa vida, vivenciar, enfim, mas isso tudo pode ser alterado, não é? Alterado pelo nosso livre-arbítrio, pois é, o nosso livre-arbítrio. E geralmente o é, porque a hora da nossa morte, a hora do nosso desencarne, por exemplo, muitas pessoas, muitas vezes, nós físicos temos vícios, não é? Temos vícios, hábitos que vão minando o nosso corpo físico, que minam a nossa energia, vital, vital, etérica, muito antes às vezes do previsto, ou também podemos ter comportamentos imprudentes. Por exemplo, se eu agir de forma irresponsável, por exemplo, no trânsito, pego no meu carro, pego no meu carro e vou ultrapassar todos os limites de velocidade, por exemplo, e não respeito as pessoas, os peões, não uso cinto, enfim, ora, eu posso causar, como acontece muitas vezes neste mundo físico, eu posso causar uma situação que não estava prevista no meu planejamento. Eu é que estou causando por conta do meu livre-arbítrio. Então, apesar de termos uma hora já previamente estipulada, planejada, porque fomos nós que planejamos para o nosso retorno à verdadeira casa, ao verdadeiro mundo espiritual, que é a nossa jornada, onde temos lá a nossa família espiritual. A nossa família espiritual não é aqueles que foram aqui no mundo físico, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o nosso irmão, o conhecido, o amigo. Não. Nossa família espiritual se trata de outra condição, não é? Como penso que muitos sabem. E a vossa família espiritual, ela é muito grande. Ela vai quase aos 2000 espíritos. Fora aqueles espíritos que vos estão aguardando, que durante a vossa vida física, de alguma forma procederam bem para o seu melhoramento. Melhoramento aqui na Terra, que causou o conforto espiritual. Esses espíritos vão estar lá também, mas esses
vão estar lá em forma de agradecimento individual a cada um de nós. Porque nós vamos ter lá os nossos mentores, a nossa família espiritual e todos aqueles espíritos que nós ajudamos de alguma forma na sua evolução, no seu trajeto espiritual. Pois é, nós temos tudo. Cada um de vós que me está vendo, já temos uma hora estipulada. Tendes horas estipuladas para a vossa partida. Poderá ser poderá ser hoje ainda, amanhã, para a semana, poderá ser para o ano, porque essa é uma condição que nem os nossos mentores nos dizem, e penso que ninguém penso que ninguém quererá saber qual é a sua hora, nem isso nos traz nenhuma vantagem, mas nós, essencialmente, temos uma hora para retornar ao mundo espiritual, à verdadeira jornada, caminhada, ao mundo onde nós pertencemos, que é o mundo espiritual. Porque a família espiritual que se apresentou aqui no mundo físico, pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, são reajustes do passado, que se apresentaram aqui nessa condição. Como todos nós sabemos, os maiores reajustes se processam nas famílias, do qual tem que ser pago com amor, não é? É esse amor que vai liquidar, saldar a dívida do passado. Então, na nossa individualidade, o nosso retorno, precisamos também manter todos os cuidados, agir com responsabilidade, porque se cada um de nós voltar antes do previsto, cada um de nós também iremos ter que se responsabilizar por isso, porque fomos antes do tempo. Algo se passou para nós irmos antes do nosso tempo, porque todos nós temos o nosso tempo para ir. E se porventura houve um acidente, provocou o acidente. Também, como eu ainda ontem falei, outras vezes já tenho falado, suicídios, não é? Enfim, há uma série de factos ocorridos no mundo físico que nós iremos ser, além de sermos responsabilizados por isso, iremos pagar uma fatura muito alta. Nós iremos pagar uma fatura muito, muito grande. Então, todos nós iremos ser responsáveis por o ato que cometemos, quer seja o acidente, quer seja o suicídio, quer seja de outras formas, não é? Porque quem com ferro fere, e com ferro será ferido. Quem usa da espada para matar, possivelmente será morto por a espada. Então será necessariamente, com certeza, ferido. E esse mito, né, que se enquadra dentro da lei de ação e reação, né? Nós poderemos nos interrogar: será que ela é tão linear assim? Será que é uma lei? Não será uma lei de leão, vamos lá, digamos assim? Pois é. Na verdade,
a situação ela é bem mais complexa, porque as leis divinas, como eu sempre saliento, falo, não é? As leis divinas, elas abrangem todas as variantes da nossa vida, quer seja a nossa vida física, quer seja a nossa vida espiritual. Atingem todas as variantes que muitas vezes nos escapam, e são muitos os exemplos que poderíamos dar, mas vamos ficar com um simples exemplo, não é? Um simples exemplo do livro Missionários da Luz, não é? De André Luiz, como eu já falei, de Chico Xavier. Um simples exemplo, não é? Onde André Luiz está inclusivamente conhecendo casos de espíritos que estão se preparando para de novo reencarnar no mundo físico. Estão-se preparando para reencarnar, porque todos os dias partem e todos os dias vêm. Como eu sempre digo, isto não para, é uma roda gigante, é uma roda que está sempre em rotação. É como a Terra, não para, é como o Sol, é como a Lua, é como as estações. A nossa vida não para. Então, nós agora estamos no mundo espiritual, amanhã ou para a semana estamos aqui no mundo físico. Hoje estamos no mundo físico, amanhã estaremos no mundo espiritual. Mas temos a preparação para reencarnar. Onde André Luiz, ele conhece um caso, não é? De um ex, quem quiser ler, está no livro, o caso de um ex-homicida, não é? Que é um homem que havia inclusivamente assassinado uma pessoa com uma facada. Em seu planejamento, esse espírito em seu planejamento, que ele já inclusivamente tinha-se arrependido, não é? Do que tinha cometido, já tinha procurado inclusivamente novos caminhos, não é? Caminhos na vida. E quando cada um de nós para de se obstinar no próprio mal, não é? Quando nos agarramos à luz, ao amor, à humildade, à tolerância, tudo fica, de certa forma, muito mais fácil para nós. E então, abrandando então o seu planejamento, esse espírito, nesse caso, não era que ele passasse por quando viesse, passasse, por exemplo, por um assassinato. Não. Quer dizer, como morreu, como matou, terá que ser morto. Não. Ele não vai, com certeza, passar por um assassinato à faca como ele próprio, o espírito, havia cometido. Porque, inclusivamente, já se tinha arrependido, já tinha cruzado outros caminhos de luz, caminhos de paz, de serenidade, mas ele, como tinha energia, como ele tinha energia em seu perispírito, que é o nosso ADN, né?
o ADN espiritual, o nosso perispírito é o que guarda tudo, não é? É o que guarda tudo. Então, como ele tinha ainda energia em seu perispírito que exclusivamente precisava ser drenada, não é? Por ter feito mal em outras alturas, não é? Em seu planejamento estava previsto que ele iria sim desenvolver uma doença do qual o iria reabilitar, que iria ser uma úrsula, não é? Uma úrsula que iria causar nele o efeito, como se fosse uma constante facada, não é? Que iria ser a sua prova de expiação, iria ser o seu sacrifício para se libertar dessa energia no seu perispírito que terá que ser manipulada e drenada, terá que sofrer a transformação. A transformação é dessa forma, trazendo no seu perispírito, trazendo uma doença, uma úrsula, que seria a sua expiação. Ora, dessa forma, que seria a expiação dessa prova, porque essa é uma prova só. Nós trazemos XN de provas, cada um de nós. Ou você desse lado pensa que não traz nenhuma prova, que foi tão bonzinho ou boazinha? Hein? Não. Todos nós trazemos muitas provas. Há alguém que me está vendo que diz, mas eu não fiz isso, eu não cometi assassinato, eu não fiz desta forma. Alguém que me está vendo está pensando, eu não cometi assassinato. Poderá garantir que não cometeu? Poderá. Pode ter cometido assassinato noutra vida. Pode ter. O facto de ser mulher, quantas mulheres não mataram? Quantas mulheres não mataram? Pois é. Por isso, não vamos tirar conclusões precipitadas até para a vossa individualidade. Porque cada um de nós tem as nossas provas aqui no mundo físico, trazidas no nosso transcendente, que são provas que nós teremos que ultrapassar com amor, com paz, com equilíbrio e com serenidade. Pois é a expiação, então, essa expiação dessa prova. Ora, vejamos que não necessariamente ele precisaria ser assassinado, não é? Não precisaria, porque matou, ser assassinado. Não. Traz aquela doença, a úrsula, como uma prova de expiação para contemplar e ultrapassar. E os exemplos nestes casos espirituais, eles são muitos. São muitos inclusivamente nesse sentido. Ora, então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, então, a lei divina, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ela é muito mais complexa, às vezes, do que cabe ainda na nossa mente, na mente de cada um. Ela é muito mais complexa, porque sempre tudo é e fez. Nós construímos, nós fizemos, nós pagamos. Pois é. Isso vai passar por muitas tormentas, por muitas alegrias também, sabem? E dessa forma nós vamos ter
ter o cuidado com essas, muitas vezes, análises muito suscetíveis, não é? Por exemplo, um vício. Vamos aqui basear no vício. O vício do tabaco. Eu não fumo. Não fumo, mas tenho aqui um maço de cigarros e um isqueiro, não é? Alguma coisa quer dizer. É que eu fumo, não é? Vamos referir aqui ao tabaco. Já agora, olhando ali para o tabaco, vamos ao vício do corpo, não é? Corpo físico. Ora, que acaba com os vícios, o nosso vício do tabaco, o vício do tabaco, um vício do corpo físico, ele acaba na realidade com o corpo físico. E esse mito, porque muitos consideram um mito, na verdade é uma crença, não é? É uma crença até perigosa. Por exemplo, eu fumo cigarros, não é? Há quem fume outras coisas, ainda piores, não é? Mas eu, toda a minha vida, só fumei cigarros, comprados, quando era gaiatão, quando era moço, fumávamos barbas de milho, mas isso era em criancice, não é? Com papéis de jornal. Nós, quando somos crianças, fazemos cada atrocidade sem conhecimento mas hoje somos adultos, criámos o vício do tabaco, não é? E é um vício é um vício muito poderoso. Aqui na Terra basta nós, abri este maço de tabaco há pouco. Quando ele começar ali quase no fim, já começa a mente a desencadear a ideia para ir comprar mais. Para ir comprar mais. Já começa, que eu já tenho ali, não é? Para não sair, já trago, tenho aqui. Nós, ao desencarnar, cada um de nós que fuma, será que o vício do tabaco, ele acaba junto com o corpo físico? Pois é. Isso é o mesmo que eu uso óculos, aqui não vejo, não é? Não vejo 43 minutos. Tenho que pôr os óculos, não é? Para ver. Será que quando eu morrer o meu espírito precisa de óculos? Não. As impurezas kármicas é que me fazem o espírito precisar de óculos. Então, dessa forma, será que o vício acaba junto com o corpo físico? Bom, ora bem, estava o vício, ele estava no corpo, não é? Corpo físico. Temos aqui a literatura espírita atual, sempre atual, e outras centenas de milhares de livros, não é? Espiritual, dos mundos espirituais, dos mentores, enfim, há sobre isto uma grande coleção até sobre isto, não é? Pensamentos nos livros inclusivamente traduzidos pelos médiuns, não é? Que muitas vezes explicam que o que ocorre justamente o contrário. Pois é, a sede dos vícios cá está o nosso ADN espiritual, é o perispírito, o nosso corpo emocional, e nós ao desencarnar, todos nós, o vício, ele tende a ficar ainda no espírito, porque fica agarrado no nosso perispírito. Porque é que nós teremos que nos largar, soltar de tudo o que é físico? O vício
é uma condição física. Então, o que quer dizer que, como está agarrado no perispírito, o vício ainda tende a ficar ainda pior. Porque o efeito de abafamento do corpo físico, há muitos espíritos, no caso, por exemplo, do tabagismo, né? do tabaco, que precisam passar por um tratamento no mundo espiritual, porque lá, como todos sabem, há trabalhos. Lá há colónias, há hospitais, casas transitórias, há médicos, há serviços, há enfermeiros, há especialistas. Então o espírito precisa passar por um tratamento espiritual, tratamento no mundo espiritual. Às vezes, dependendo da quantidade de resíduos, de energias que cada espírito trouxe desse vício, porque somente numa nova encarnação nós que fumamos poderemos nos livrar deste vício. Claro que nós poderemos ainda, eu posso, enquanto físico, pensar assim, vou deixar de fumar. E salve Deus, era bom, era, pois é, era muito bom, eu sei. Vamos, eu estava dizendo que nós, enquanto físicos, poderemos pensar que vamos nos livrar, né? Livrar desse vício. Então, nós não caímos nessa armadilha de achar que vícios do corpo físico que terminam, não, porque se nós, quando morrermos, levarmos isso, quem fala em tabaco, fala em bebida, em drogas, em tantos vícios, né, do jogo, tantos vícios que nem sequer vale a pena comentar, não é? Quando a nossa vida física termina, há muito a crença de dizer que terminam aqui. Não, os mesmos vícios podem causar muitas perturbações após o desencarne, após a passagem para o mundo espiritual, após a minha desencarnação. Pois é. E por último, meus amigos, minhas amigas, porque 48 minutos, pois é, vamos falar aqui numa condição essencial, que é que todos vós têm que fazer, que é o perdoar, não é? Perdoar, todos nós temos que perdoar, não é? Esquecer, pois é. Nós falamos em perdoar, em esquecer, em amor, humildade e tolerância, não é? Pois é. Na verdade é impossível, não é? É impossível nós esquecermos certas e determinadas condições, coisas, porque estão nos nossos pensamentos, que nós, para perdoar, precisamos exatamente apagar na nossa mente todas as ofensas, todas as injúrias. Precisamos apagar determinadas situações e condições e talvez ficar ainda um pouco mais difícil aqui o foco do perdão. Pois é, porque o perdão não é o esquecimento. Não é o esquecimento, mas é sim resignar-se, é a nossa resignação a situações
a situações que se ensinam, que nós não, nós, cada um de vós, não estamos na condição, como não estamos na condição de nem nos, às vezes, sentirmos ofendidos. Porque anda aí muita gente sentindo ofendido por muita coisa que não tem cabimento, não diz respeito às vossas vidas, às vossas jornadas, e se sentem ofendidas. Pois é. Estão puxando para vós um problema que não é vosso. Pois é. Então, cada um de nós se sente. Mas se nós compreendemos que de uma distância maior, por exemplo, que aquela pessoa só fez o que poderia mesmo fazer. Só fez mesmo. Só tinha mesmo aquela solução, aquela condição para fazer o que fez. O que está ao seu alcance, no momento, na altura, no alcance dela, e de certa e determinada maneira e condição, nós conseguimos ainda reagir com muita clareza. Ainda não sentimos, ainda não sentimos, nos sentimos ofendidos a ponto de acharmos que precisamos perdoar esse processo, esse processo não é, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Esse processo ele não é automático, não é vapt-vupt, é dizer assim, esqueci, perdoo, não. Se no outro dia lhe forem falar nas mesmas condições, vocês ficam com ódio e raiva, angústia, tristeza e agonia, desespero. Não. O perdão, esse perdoar, esse processo, ele leva algum tempo, mas avançando vós, dia a dia, expandindo o nosso conhecimento, expandindo a nossa consciência, inclusivamente tendo a clareza, cada um de nós, de perceber que aquela determinada pessoa fez o que lhe era possível fazer naquele momento. E vós, desse lado, nós também temos total condição de fazer até talvez, vós desse lado, de fazer até talvez pior, não é? Pior. Se nós estivéssemos vivenciando a mesma situação. Então, são reflexões assim que aos poucos vão fazendo a energia na mágoa se diluir, até que cada um de vós chega realmente na condição do perdão. Porque todos nós, temos as duas situações. Temos situações para perdoar e temos situações para o perdão. Mas se nós quisermos ser perdoados, teremos que perdoar. Cá está uma lei de causa e efeito, dentro do nosso livre-arbítrio. Lei de causa e efeito. Ou, aqui é de lei de causa e efeito. Ação e reação, isso é outra coisa. Lei de causa e efeito. Nós, para sermos perdoados, teremos que perdoar. E nós, aos poucos, dia a dia,
poderemos chegar realmente na condição do verdadeiro perdão, o que é que ele faz? Liberta, que é extremamente importante e benéfico, bom para a nossa jornada. E para cada um de vós, na realidade, sentirmos a paz, a nossa paz interior. A paz, porque cada um de vós, nós somos os maiores beneficiados quando perdoamos a todos esses que foram, a todos esses que nos maltrataram, a todos esses que por alguma forma nos ofenderam, maltrataram, fisicamente, e que inclusivamente hoje espiritualmente também existem tantos e tantos outros casos, situações, condições nas vossas vidas, jornadas, caminhadas, na minha, em todos nós, porque todos nós, ninguém aqui é, como eu sempre digo, ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é santo o suficiente para 56 minutos. Belo, maravilhoso, 56 minutos. 56 minutos. Há muito tempo que não faço aqui uma prece neste livro, não é? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, se inscrevam aqui na página, ativem as notificações, deem o vosso like, gosto, compartilhem, inclusive, estes vídeos, porque, enfim, penso que são de uma boa valia. Então, vamos aqui pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Que horrenda é a ideia do nada. Quando lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda. A voz do amigo que chora, o seu amigo. Nunca conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. Passando aqui à frente, digna-te, ó meu Deus, a acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito, enfim, salve Deus. Faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permita que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer um novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso não me poderia queixar sem egoísmo. Por enquanto seria querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedestes. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde este desejado instante e me poupe assim à dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, já passou de 1 hora, já a Ana Maria já não vai ver outra vez. Ai, meu Deus.
Eu quero fazer vídeos curtos, começo a falar, perco-me, enfim, salve Deus. Então, assim sendo, que Maria, Mãe de Jesus, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs, que Maria, Mãe de Jesus, ilumine os vossos lares, os nossos lares, porque todos precisamos, com o seu manto sagrado. Retire de cada um de nós as nossas tristezas, mágoas, dores, angústias e tristezas. Tenhamos fé que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Divino e Amado Mestre, está trabalhando já na nossa vida, na vossa vida, para o dia de amanhã. Para ser um dia lindo, belo, magnífico e maravilhoso. O dia seguinte, que Deus Pai Todo-Poderoso, que o Divino Mestre Jesus está preparando, com a presença dos nossos mentores espirituais, guias espirituais, acima de tudo, Deus na sua plenitude, em letras gordas, Jesus Divino e Amado Mestre, Sua Mãe Maria, Maria de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima da Aparecida e os nossos mentores. Se agarrem a esses nossos mentores. Então a todos envio um grande abraço, com carinho, com conforto, com paz, com equilíbrio e com harmonia. Que Jesus os abençoe a todos nesse lado. E vamos realmente nos compenetrar cada vez mais nestas palavras, não é? Sobre a espiritualidade, o mundo espiritual, porque é muito importante. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp. Boa noite e que Jesus Divino e Amado Mestre nos proteja, guarde e abençoe. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.